Professor Felipe Luiz, obrigado a todos, boa noite, bom retorno. Eu vou falar uma coisa para vocês, falou muito bem, lê muito bem o jogo, eu não concordo com a substituição que ele fez, mas independente de qualquer coisa, ele lê muito bem o jogo, ele, de acordo com o que ele explicou, ele sabia o que ele está fazendo, viu? Ele entendeu os riscos, ele falou entregar a bola para o Corinthians, ele entendeu os riscos e isso aí é o mais importante. O problema é que o Ceni, por exemplo, ele fazia uma substituição e não tinha a menor ideia, não fazia uma análise de risco antes. Esse daí faz, sabe ler muito bem o jogo e eu fico muito tranquilo pelas respostas dele, provando que a leitura é realizada e mais ainda, quando ele fala ali com muita educação de que realmente, por todas as jogadas duvidosas, a atuação, a intervenção do VAR e dos árbitros são contrárias a nós. É o seguinte, quando você fala uma coisa dessas, há muitos anos, o Flamengo é acusado de ser beneficiado pelos árbitros. Só que quando você, por exemplo, pega ali as estatísticas do VAR, você vai perceber claramente que o Flamengo é um dos clubes que mais sofre com intervenções do VAR contrárias a nós. Porque eu acho o seguinte, o que é certo, o que é errado. É o que o Felipe Luiz falou. Aplique-se a regra. Agora, na dúvida, a dúvida é sempre beneficiária do adversário do Flamengo. Isso realmente acontece. Você que entrou aí agora, você me vendo ali com a camisa do Flamengo, com o boné do Flamengo, com o quadro Zico, com outro quadro Zico, as almofadas, você obviamente percebe que eu sou rubro-negro, mas não me julgue como alguém que nesse momento esteja sendo parcial, porque não é o caso. Olha, teve várias jogadas ali, aquela, por exemplo, do Pedro Henrique, aquilo ali, eu diria o seguinte, é desclassificante, não para o Pedro Henrique, mas para o Daronco e para o próprio VAR, porque aquilo ali era expulsão, porque aquilo ali foi uma agressão sem a bola. Isso chamou a atenção até mesmo dos comentaristas da Rede Globo, por onde eu estava assistindo o jogo. Então, ele inteligentemente criou ali uma possibilidade de reflexão para o Brasil inteiro entender que essa narrativa de que o Flamengo é sempre beneficiário, ela não se explica nas estatísticas. É impressionante como a arbitragem tem má vontade com o nosso clube. Impressionante como a arbitragem de hoje foi caseira. Porque o Bruno Henrique realmente tinha que ser expulso. Agora, o Gustavo Henrique também tinha. O Pedro Henrique também tinha. Teve pênalti que não foi marcado, teve mão dentro da área. Ou seja, cartões amarelos que não eram dados para faltas, eu diria assim, menos enfáticas por parte dos jogadores do Flamengo. Uma vergonha. É uma vergonha. E é sempre assim. Aí o mascote está aqui, afinal vai ser Rafael Claus e Wilton Pereira Sampaio. São dois caras que vivem prejudicando o Flamengo. Sabe por que vivem prejudicando o Flamengo? Eu explico por que prejudica o Flamengo. Porque o time do Flamengo é um time de massa. Aí você vai falar assim, mas não era para ser o contrário? Não era para ser o contrário. Você sabe por quê? Porque o Flamengo é simplesmente um clube que é odiado pelos gestores dos outros clubes. E a grande verdade é essa. O Flamengo tem ali a antipatia do Mário Bittencourt, que é presidente do Fluminense, mesmo sendo parceiro ali no Maracanã. O Pedrinho vai sempre reclamar do Flamengo, o Atlético vive reclamando do Flamengo, o Corinthians a mesma coisa, o São Paulo reclama pra caramba do Flamengo, o Palmeiras é o que menos reclama. Palmeiras é o que menos reclama, porque a Leila, eu diria assim, tem uma atuação também no estilo do Felipe Luiz agora. Ela faz ali a reflexão, mas, de qualquer maneira, ela não é assintosa, ela não é educada. Agora, o Abel, não. O Newton Jorge, daquele é muito inteligente, falou certo de maneira educada, tapa com luva de pelica. Porque, eu gosto muito do Daronco, mas é preciso que ele reveja alguns lances. Porque, se fosse rever alguns lances, causou espécie até ali, na própria Rede Globo. Aí você vai falar assim, agiu Rede Globo. A Rede Globo não, meu amigo. A Rede Globo não, porque essa gestão aí sempre foi claramente contrária à Rede Globo. O que, no meu entendimento, é até um erro. É um erro, porque quem manda no futebol brasileiro é a Rede Globo. Manda no sentido
de apoiar os clubes com patrocínio. A Globo faz o que ela quer com o futebol. Não vai fazer nada sem a anuência da Globo, todo mundo sabe. Hoje mesmo, por exemplo, para a Globo, foi sensacional. Sensacional, não tem nenhuma dúvida. O que você acha que gera mais audiência? Um jogo hoje às 4 horas, domingo, ou um jogo às 9h45 da noite, numa quarta-feira? Então ele disse, de maneira educada, aquilo que nós vimos acontecer hoje dentro de campo. Ou seja, um escárnio. Algo que poderia realmente ter tirado o Flamengo. Poderia, sim, ter tirado o Flamengo da final. Pelo mascote, será que o segundo jogo vai ser no Maraca? Eu acho que isso aí é por sorteio. Eu acho, não tenho certeza. Vai ter um sorteio ali e vão decidir onde é que vai ser o segundo jogo. E o Flamengo fez o segundo jogo contra o Palmeiras lá, o Flamengo fez o segundo jogo contra o Curica aqui, né, lá também, ou seja, o Flamengo não tem levado muita sorte nessas decisões, não. Parece que vai ser dia 3 e 10 de novembro, tem muito tempo ainda pela frente. O Alexandre Santos, falso sorteio, né? Não é falso sorteio, isso aí não. Não acho que seja o sorteio, vai ser na quinta, né? O pessoal falando aí, eu não acho que seja, não. Isso não. Falsidade no sorteio, não tem como falsificar o sorteio, isso aí é coisa do Vassalo. O Vassalo que diz que o sistema é sempre contrário ao Vasco. E ontem teve a oportunidade de fazer o segundo jogo da semifinal em casa. E não conseguiu. Passar, afinal é Flamengo e Atlético Mineiro. E eu queria muito que o segundo jogo fosse realmente aqui. Agora, o Flamengo sabe jogar bem lá. Bom, enfim. Então, eu achei a entrevista dele muito boa. Achei que ele falou o correto. Ele explicou o que eu não concordei. Porque uma coisa é você não concordar. A outra é você discordar da explicação dele, da tomada de decisão dele. Ele pensa que seria melhor que o Flamengo fizesse aquilo ali, e ele fez. E explicou por que ele fez. Aí sim, não foi uma coisa aleatória. Foi uma coisa assim, não planejada. Ele já imaginava o que ele teria que fazer. Então ele tirou ali o Gabigol pelo momento dele e disse: entregar a bola para o Corinthians passou a ser a minha opção. O grande problema é que você entrega a bola para o Corinthians, mas o Flamengo não tinha meios de contra-ataque. Então eu fiquei aí sem entender. Talvez eu fizesse ali se eu tivesse uma contra-pergunta. Mas também não seria nem o caso, eu nem faria essa pergunta porque o Flamengo se classificou, mas dava para fazer essa pergunta. Olha, você entregou a bola para o Corinthians, mas o Flamengo do Mister que você jogou contra o Independente Del Valle, o Flamengo tinha meios de atacar. O Flamengo tinha forma de atacar em velocidade. O Flamengo deixou os seus atacantes. O Flamengo não tirou os seus atacantes. E o Flamengo conseguiu ganhar muito bem aquele jogo, porque foi um jogaço. O Flamengo jogou muito bem com 1 a menos. Agora ele fez exatamente aquilo que ele queria fazer e explicou por que ele fez aquilo ali, já sabedor que ele ia receber as críticas, as devidas críticas. Agora, eu acho que o ponto chave da entrevista foi quando ele falou do Daronco, quando ele falou da arbitragem, não falou só da arbitragem do Daronco, porque é o que eu vou te dizer, o que alguém pode falar do Felipe Luiz agora? Nada. Ele vai ser suspenso porque ele deu alguma declaração? Não. Ele foi assintoso, mal educado como o Abel costuma ser? Não. Isso aí, inclusive, é uma lição para o Abel Ferreira. Ou seja, olha só como ele reclama, como ele consegue gerar mais reflexão e chamar atenção para aquilo que ele falou do que propriamente o Abel. Porque quando o Abel começa a ser histriônico ali, o Abel faz o seguinte, ele chama atenção pelo nível de deseducação dele, pelo espetáculo cenográfico dele. O Felipe Luiz não. O Felipe Luiz chamou atenção pelas palavras. Isso é muito importante, o Felipe Luiz. Então eu acho que nós estamos no caminho certo com ele.